Olá, depois de muito tempo eu estou de volta fazendo alguns vídeos, né? Sei que tem muita coisa aí que está incompleta. Quero terminar meu vídeo sobre a questão preliminar, quero terminar o vídeo sobre o neoliberalismo, mas com calma a gente vai lá. Mas, assim, eu tenho percebido que o tema das entrevistas preliminares, o início do tratamento, o diagnóstico estrutural, é algo que chama bastante atenção das pessoas, né? Gera uma curiosidade. E aí eu resolvi fazer mais um vídeo sobre isso e para diferenciar especialmente dentro do diagnóstico estrutural, tentar diferenciar histeria da neurose obsessiva. Parece um pouco óbvio essa diferenciação, mas não é. Não é nem um pouco óbvio. E ainda mais hoje, na contemporaneidade, em que a gente tem uma certa obsessivação, nem sei se existe isso, dos sintomas. Né? Sintomas no sentido, o que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje, por exemplo, algumas características que antes eram diferenciais da neurose obsessiva, estão meio que disseminadas, tal como a questão do pensamento, o excesso de pensamento, que antes a gente classificava sempre na neurose obsessiva, hoje está tão disperso que nos confunde no diagnóstico estrutural. Então, se está disperso, isso confunde a gente, e aí eu pensei em quais são os componentes, mais componentes que a gente pode ter para fazer uma diferenciação entre histeria e neurose obsessiva. Então, a ideia é que eu consiga, que eu tente ajudar um pouquinho nisso. E aí tem uma questão que eu acho que é importante também, que é a gente pensar a atualidade do diagnóstico estrutural, né? Porque a gente sabe, quem estuda Lacan, que a gente sabe que tem a última clínica do Lacan, a clínica dos nós, a clínica do sintoma com TH, o nó borromeano. Mas isso não invalida a clínica estrutural, né? Então, a gente tem que pensar isso, eu acho que eu gosto de pensar isso de duas maneiras. Acho que clinicamente isso não invalida, né? As duas clínicas não são excludentes, né? Isso é um tema de debate, mas, a meu ver, elas não são excludentes. E, a nível teórico, a gente tem que entender o percurso que o Lacan faz da clínica estrutural, que é uma herança freudiana, né? Então, assim, da clínica estrutural à clínica dos nós, tem todo um percurso teórico que o Lacan fez, e, inclusive, verificando os limites da clínica estrutural. Mas não é porque ela tem limites que a gente tem que jogá-la fora, ou que a gente não tem que estudá-la. Eu costumo dizer que é tipo, a clínica estrutural é o beabá da clínica, né? E ela é muito interessante. Então, não tem saída, você tem que estudá-la, sabe? Então, não tem como fugir disso. É como você não saber andar de bicicleta e já quer andar na melhor bicicleta do mercado, que seria, tipo, a clínica dos nós do Lacan. Mas você precisa andar de bicicleta primeiro, você precisa aprender a andar de bicicleta. E aí, nessa metáfora bem ridícula, é a clínica estrutural, né? Então, vamos lá. Eu pensei em... Deixa eu abrir aqui o, o slide aqui, só para conseguir... Cadê meu slide? Óbvio que não deu certo, mas vai dar em algum momento para eu abrir o slide para conseguir compartilhar, que eu acho que as pessoas até gostam mais, eu acho que é mais, mas não deu, não sei por quê. Deixa eu tentar outra vez aqui. Deixa eu ver se vai agora. No meu Meet. Agora foi. Me desculpe quem está vendo, que
Não apareceu antes, agora apareceu. Então, aí eu coloquei isso que eu falei do início, né, para a gente tentar diferenciar a histeria da neurose obsessiva. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar é o que que é essa clínica estrutural, né? Eu sei que eu já falei isso em outros vídeos, mas isso não tem problema ser repetitivo. Então, a clínica estrutural tem a ver com diagnóstico. Ela tem uma função diagnóstica, tal como o Antônio Quinet fala no livro 4+1, as 4 funções da psicanálise. Então, quando o analisante chega em nosso consultório e quando ele fica na poltrona, né, ele não vai direto ao divã, né? Então, ele fica na poltrona que a gente chama lá, aquele momento das entrevistas preliminares. E uma das funções da entrevista preliminares é justamente a função diagnóstica. Você vai saber se é uma neurose, se é uma psicose, se é uma perversão, porque isso vai orientar a sua condução enquanto analista, né? É diferente você conduzir um caso de psicose e é diferente você conduzir um caso de neurose. E é diferente conduzir um caso de neurose obsessiva e diferente conduzir um caso de histeria. Então, essa é a função primordial da clínica estrutural. Ela é fundada nesse diagnóstico que você faz nas entrevistas preliminares. Então, você não convida alguém ao divã se você não tem clareza do diagnóstico. Isso é importante, tá? E aí, o núcleo central da clínica estrutural é o complexo de Édipo, tal como formalizado pelo Freud. Inclusive, eu estava lendo recentemente naquela coleção da Autêntica, eu estava lendo os 3 textos sobre a psicologia da vida amorosa do Freud, e é justamente, eu não sei se é no primeiro ou no segundo, seguindo a coleção da Autêntica, em que o Freud faz menção escrita no texto ao complexo de Édipo. Então, o complexo de Édipo aparece no Freud lá para 1910, por aí. Então, o complexo de Édipo é a base para o Freud pensar o diagnóstico em psicanálise, que depois, com Lacan traduz isso, traduz o complexo de Édipo enquanto metáfora paterna, né? Para o Freud, o centro do complexo de Édipo é a proibição do prazer, né? Então, por exemplo, se a gente pensa no Édipo do menino, é a proibição de ter acesso ao objeto de desejo, que no caso do complexo de Édipo é a mãe, né? Então, essa interdição, essa proibição inserida, no caso, pelo pai, né, em relação ao filho, é uma proibição ao prazer que, para o Freud, é fundadora da neurose. Né? Isso funda a neurose, e funda a neurose individualmente também. Né? O Freud, com Todo Tabu, mostra como isso foi construído enquanto cultura e também é construído na família, por exemplo. Né? O Lacan, depois, vai fazer uma diferenciação, ele vai falar da castração, ele separa o complexo de Édipo da castração. E uma coisa que eu acho muito interessante é que depois com o Lacan vai mostrar que a castração não envolve só apenas a ameaça. Eu acho muito legal isso, porque o Lacan ele vai sofisticando cada vez mais o Édipo e a castração. Porque quando a gente vê o Freud, quando a gente lê o Freud, né, a gente percebe que o Freud ele relaciona muito o Édipo à dimensão da ameaça, né? Então, se você não fizer, se você continuar fazendo isso com o seu pênis, o pênis vai cair. Se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Sempre tem uma ameaça em jogo, sempre tem algo que você ouve, né? Lembra do caso, não sei se vocês já leram, o caso do Homem dos Lobos, se não me engano, né? Quando o Homem dos Lobos está em análise, ele lembra a história da babá, que a babá fez uma ameaça para ele, e aquilo tem um caráter traumático. Então, assim, o Freud, o Édipo, tem muito essa dimensão da ameaça, né? Com o Lacan, não. Com o Lacan, a castração cada vez mais não vai se restringir à ameaça. A castração, tal como o Lacan fala, por exemplo,
no seminário 10 tem a ver com a própria coincidência da linguagem no corpo, com a relação da linguagem que não consegue, um caráter traumático da linguagem que não consegue falar sobre tudo, com o caráter do próprio corpo. Se a gente pega o seminário 10, com aquele capítulo fabuloso, falo detumescente, com o próprio falo, o próprio pênis, né? O pênis, não é o falo, o próprio pênis, com seu caráter detumescente, já tem essa característica de portar a castração, por exemplo. Então, Lacan, depois, ele vai mostrando como a castração incide, independente, de certa forma, da ameaça. Né? E, de certa forma, o Édipo, ele presentifica duas coisas muito importantes. Primeiro, isso é tanto para o Lacan quanto para o Freud, né? Ele tem a ver com a importância que a mãe reconhece a palavra do pai, né? Então, a gente tem muito essa ideia de pensar o Édipo como a força do pai, de certa forma, assim, o pai tem que fazer isso, o pai tem que fazer aquilo, mas de nada adianta esse pai fazer ou falar se ele não tiver a importância que a mãe, a companheira, a parceira, dá para essa fala. Então, de certa forma, a fala tem que ecoar nessa mãe. E o Édipo diz respeito também, isso é bem freudiano, e quem é pai, quem é mãe, quem tem criança em casa, vê muito disso. O Édipo diz respeito também à tentativa de resolução desse enigma que é a diferença sexual anatômica. E isso, gente, independe de ameaça. É muito interessante, quando você pega uma criança, seja um menino, seja a menina, e isso é muito freudiano e é muito lacaniano. Tanto a menina quanto o menino se embaraçam com o próprio corpo e se embaraçam mais ainda quando percebem que a diferença sexual anatômica do outro corpo. E aí não precisa ter ameaça, é os embaraços do próprio corpo. E o Édipo, de certa forma, é uma maneira, é uma ferramenta de se elaborar sobre isso. Dito isso, como eu falei, se no Freud a gente tem um complexo de Édipo, o Lacan traduz isso nos seminários, nos textos presentes nos escritos. O Lacan traduz o complexo de Édipo enquanto metáfora paterna. E aí eu coloquei esses duas figurinhas, aparecem também nos textos dele, que mostra basicamente essa equação. Então, a gente tem esse DM, que é o desejo da mãe, que está sobre um X, que é o X é o infans, é a criança que ainda não é sujeito. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem o desejo da mãe e na relação com essa criança, que vai ter uma incidência desse NP, esse NP que é o nome do pai, sobre esse desejo da mãe. E aí vocês percebam, à esquerda de vocês, que existe um risquinho, né? É bem matemático o Lacan aqui. Que tem esse risco, dentro dessa operação, desse NP, desse nome do pai, incidindo sobre a mãe, e sobre essa mãe, sobre o desejo dessa mãe, na relação com esse ínfas, nessa relação com esse X, quando essa operação é bem sucedida, digamos assim, tem como resultado, que é essa setinha, o nome do pai inserido na cultura, inserido no outro, nesse tesouro dos significantes, que é esse A maiúsculo, porque, já que o nome do pai incidiu, ele tem como resultado a significação fálica. O falo, que é esse símbolo φ aqui, que eu acho que vocês estão vendo com a setinha. E isso, gente, é muito, muito importante. O resultado da incidência do NP sobre o desejo da mãe, que o resultado é o nome do pai, a significação fálica, inserida no tesouro dos significantes, inserida no grande outro. Isso é muito importante, porque aqui a gente pensa, então, se isso aconteceu, a gente tem a neurose. Né? Por que o sujeito é neurótico? Porque ele tem o nome do pai
Logo, ele tem a significação fálica, né? E aí, o Mitch perguntou se eu ainda estou aqui. Desculpa. Então, assim, se ele é neurótico, é porque ele tem o nome do pai e ele tem a significação fálica. E ele está inserido no tesouro significantes. Então, o que isso quer dizer? Partindo do pressuposto que eu sou neurótico e quem está me assistindo são neuróticos, quer dizer que minimamente a gente consegue se entender, minimamente a gente consegue se comunicar. E a gente só consegue se comunicar porque a gente tem a significação fálica, então a gente consegue dar um sentido às coisas, a gente consegue fazer a regra do sentido comum, porque a gente tem a significação fálica, a gente tem o nome do pai e a gente está inserido nas regras e no tesouro significante. Então, a gente faz um uso comum desses significantes, partindo do pressuposto que a gente habita a neurose. Por que isso é importante? Porque se a gente pensa que se essa operação do nome do pai não funciona, a gente tem como resultado aqui o NP, a gente vai colocar um zerinho do lado do NP, e se o NP é zerado, se a gente tem a fora-oclusão do nome do pai, a gente tem a ausência da significação fálica, a gente tem um φ zero. Entende? Então, a gente tem que pensar isso da forma matematicamente falando mesmo. Tá bom? Então, e aí aqui eu fiz, isso daqui é o quadro básico, também presente lá no texto do Antônio Quinet, 4+1. Então, assim, se a gente tem uma neurose, a forma de negação, porque sempre você vai negar o nome do pai, né? Se a gente nega na neurose, a gente tem um recalque, existe o retorno daquilo que foi recalcado, e, no caso da neurose, é um retorno simbólico que tem como fenômeno o sintoma. Se a gente nega pela desmentindo o nome do pai, a gente tem a perversão, que também tem um retorno pela via do simbólico, mas tem como fenômeno fetiche. Eu tenho um vídeo aqui, em algum lugar, de um caso clínico de perversão, por exemplo, em que o sujeito só consegue ter uma relação sexual com a mulher se ele desenha com a caneta Bic, é esse o nome do caso, o homem da caneta Bic. Se ele consegue desenhar com a caneta Bic no corpo da parceira, só assim ele consegue ter uma relação sexual. É uma perversão, né? Então ele tem um fetiche. O fenômeno dele é um fetiche. Só com esse objeto específico ele consegue ter uma relação sexual. É um perverso. E se é negado, o Édipo é negado, é fora cluído, a gente tem uma psicose em que o retorno é no real e a gente tem o fenômeno a alucinação. Esse é o beabá, e sempre lembrando que tem relação com a metáfora paterna, que a gente sempre tem que pensar de uma forma bem matemática mesmo. E aí, dito isso, a gente chega na dimensão do sintoma. Se o sintoma é o fenômeno característico da neurose, o que a gente pode falar do sintoma? E aí a gente pensa assim, se o sintoma é da neurose, então a gente pensa que a pessoa deve vir a uma análise justamente porque algo do sintoma está fazendo-a sofrer e ela não aguenta mais esse tipo de sofrimento. Né? Essa é a condição que faz alguém ir para uma análise, ou eu diria até, é a única condição digna que faz alguém buscar uma análise. Estar sofrendo e não querer mais sofrer disso. Então, assim, o sintoma das formações inconscientes, o sintoma se destaca por sua perdurabilidade. Então, o sintoma é aquilo que dura, que acompanha o sujeito. É quando a gente pergunta para o sujeito, e aí, mas desde quando você está sofrendo? E ele fala, desde sempre. Né? A gente ouve muito isso. E aí a gente lembra também aquela coisa que o Freud fala, que o inconsciente é atemporal também. Né? Então, o sintoma tem essa dimensão de ser parceiro do sujeito, acompanha o sujeito. Né? E se a gente pega aqui nesse grafinho, se
o sintoma é uma formação substitutiva, então ela é uma maneira de retorno daquilo que é recalcado, a gente tem que sempre lembrar que, além de ser uma formação substitutiva, ele é uma via de satisfação. Então, por que o sintoma acompanha tanto o sujeito? Porque ele é uma maneira do sujeito se satisfazer. Existe um ganho libidinal nisso. E por isso que é tão difícil para o sujeito abandonar o sintoma, mesmo que em análise. Inclusive, isso não pode nos angustiar enquanto analistas, né? Porque é difícil abrir mão daquilo tanto que nos satisfaz. Então, a partir disso, a gente tem que pensar que isso é bem lacaniano, que o sintoma, se tem uma satisfação, ele visa primeiramente a satisfação do que uma comunicação. Então, o sintoma quer dizer alguma coisa? Quer, mas a gente sempre tem que lembrar que o sintoma tem essa via, tem, tem esse núcleo de pura satisfação que resiste à decifração. E aí, também, se o sonho aponta para o desejo e sua realização, no sintoma, a pulsão aponta para a sua satisfação. E é muito importante a gente pensar isso, assim, né? Se o sintoma tem essa dimensão, esse núcleo de satisfação, muitas vezes, e aí se a gente aponta isso para um analisante, o analisante fica meio assustado, né? Mas como assim você está falando que isso que me faz sofrer, eu posso ter alguma satisfação disso? Ora, é justamente porque o sintoma ele é hétero para o sujeito. Hétero no sentido que o sujeito desconhece aquilo que o faz sofrer. Ele desconhece o próprio sintoma. Ou ele desconhece esse sintoma, o núcleo desse sintoma. Então, eu acho muito interessante essa ideia do sintoma enquanto hétero para o sujeito, enquanto um outro para o sujeito. Aquela ideia que o Freud fala que o sujeito, né, o ego não é dono da própria casa. Então, o sujeito, ele desconhece a satisfação do sintoma. O gozo é desconhecido, ele é hétero, ele é outro para o sujeito, né? E mesmo que o Freud fale, e aí se a gente pega análise terminável e interminável, o Freud testemunha isso, né? Que mesmo que o sintoma encontre alguma tradução em palavras, existe ainda um núcleo duro que resiste a isso, justamente porque ele diz respeito à satisfação. Tá bom? E aí a gente chega na parte que mais nos interessa, e aí eu fiz isso assim, que foi um grafozinho para a gente tentar diferenciar como que a gente pode diferenciar a neurose obsessiva da histeria. Então, o que a gente aqui está construindo? Então, chega o analisante, né? O analisante chegou no nosso consultório, então é um candidato a analisante, de certa forma. Está nas entrevistas, a gente convida eles a falar do seu mal-estar, aí a gente desculpe, percebe que é uma neurose, percebe que tem um sintoma, se é um neurótico, a gente percebe que tem um sintoma que faz sofrer, que o sujeito quer se livrar, mas aí a gente pergunta, mas e aí, é uma neurose obsessiva ou é uma histeria? Porque é importante que a gente pense, isso tem diferença na condução do tratamento, né? De como o analista vai conduzir, né? E aí, então, a gente pode começar pela via da sintomatologia, né? Então, como é que vai aparecer o sintoma, seja para histeria, seja para neurose obsessiva? E aqui estamos sendo muito, muito freudianos. Assim, qual é a sintomologia da histeria? A histeria, ela tem uma satisfação pelas vias somáticas, ou seja, a histeria vai fazer
na sintomatologia, ela faz a famosa conversão histérica, ela faz uma conversão somática no corpo. Por exemplo, é o que Freud fala lá da Dora, e que está muito comum, assim, na maneira como a gente usa as palavras, né? Então, a gente fala, por exemplo, putz, fiz uma decisão errada, ou então, assim, pô, hoje fiz uma decisão errada, eu comecei com o pé esquerdo, aí 3 dias depois eu tenho certa dor na minha perna esquerda. Freud fala isso com Dora. Ou, por exemplo, quando a gente está com muita pressão e tal, e fala, putz, estou carregando muito peso nas costas. Aí, de repente, abre aspas, a gente faz um torcicolo, por exemplo. Desculpe. Então, o que que isso acontece? Como é que é isso? A gente tem um episódio traumático, esse episódio traumático é recalcado, mas isso retorna pela via do simbólico. E na histeria, essa carga libidinal ela vai ser investida em uma parte do corpo. Em qual parte do corpo? Isso é contingencial, isso diz respeito à história do sujeito e às contingências de vida do sujeito. Pode ser uma perna, pode ser uma dor de cabeça, pode ser as costas, depende. Mas o importante é a gente pensar que uma parte do corpo vai ser investida libidinalmente e vai ser somatizada, vai ser transformada em sintoma. E aí, gente, isso é importante a gente pensar, porque a histeria hoje, ela não está mais no DSM, né? Já tem bastante tempo que ela não aparece mais nos manuais psiquiátricos. Isso quer dizer que ela sumiu da clínica? Isso quer dizer que ela não está mais aí? Ela está muito aí, né? Ela pode não estar no manual, mas ela está no consultório do psicanalista, ela está no consultório do neurologista, ela está nos hospitais, e é naqueles casos em que os médicos olham e falam, putz, não tem nada, então, os exames não estão mostrando nada. Mas como assim não tem nada se a pessoa está sem andar? Como não tem nada se ela está relatando uma dor? Aí, geralmente, o médico fala, é emocional. Mas e aí, quando às vezes vem para o analista, a gente fala, é uma histeria com uma conversão histérica. Tá bom? Então, não, por favor, não é porque não está no DSM, porque politicamente tiram do DSM que a gente vai falar que não está na nossa clínica cotidiana. E a sintomatologia da neurose obsessiva? A sintomatologia da neurose obsessiva, ela não faz essa conversão no corpo. Ela, assim, qual é o sintoma obsessivo? O sintoma obsessivo é justamente o excesso de pensamentos. É aquele sujeito, ou aquele sujeito, aquela pessoa que pensa sem parar e pensa a tal ponto sem parar que às vezes perde o sono, ou às vezes não consegue fazer nada, porque pensa tanto, programa tanto a vida, que não consegue viver. E aí, o próprio ato de pensar vira fonte de sofrimento. E o corpo? Qual é o estatuto do corpo obsessivo? Depois eu vou falar isso, mas assim, é importante a gente pensar. O obsessivo pensa muito, sofre com o pensamento, e o corpo do obsessivo ele não vai ser convertido, tal como na histeria. Ele vai ser pura fonte de angústia. Ele vai ser o locus, o local da angústia por conta desse excesso de pensamentos. Então, aqui a gente já tem a sintomatologia, como se aparece esses dois fenômenos, tanto na histeria quanto na neurose obsessiva. Eu vou parar por aqui, primeira parte, porque a voz já está indo embora, e não é conversão histérica, é Covid tardia, uma memória de Covid que deixou na minha garganta. Mas eu já vou fazer depois a segunda parte, tá bom?